بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a falar sobre as chaves para a harmonia e saúde nos relacionamentos conjugais. Estamos a tentar promover aquelas técnicas ou aqueles aspectos, aqueles comportamentos ou aquelas atitudes que podem melhorar e tornar o nosso relacionamento conjugal mais duradouro. Nós estamos a fazer isso e demonstrar porque é que as diferenças entre as pessoas não podem ser necessariamente um sinal de que as pessoas não têm como conviver, simplesmente porque são diferentes umas às outras. Nós estamos a demonstrar aqui, não é, com recurso a ensinamentos provados, científicos, estudados. Está? Os psicólogos ao longo de muitos anos estudaram várias pessoas para perceber como é que funcionam, qual é a personalidade que as pessoas têm e conseguiram organizar, agrupar aqueles comportamentos que contribuem a um grande tipo, uma grande categoria. E dessas categorias, hoje, nós vamos falar sobre amabilidade. Em inglês chamam agreeableness. Quer dizer o quê? Agradabilidade ou amabilidade. Este é vamos lá dizer, é um traço de personalidade, não é? Que avalia, que toma em conta a capacidade de autossacrificar-se em benefício de outrem. Está claro? Esta qualidade que está aqui. Então, as pessoas que pontuam muito alto nesta amabilidade, não é? Têm comportamentos distintos daquelas pessoas que pontuam baixo neste aspecto. Então, vamos lá ver aquilo que são as diferentes facetas e manifestações, campos de manifestação deste grande traço de personalidade. Por exemplo, na confiança. As pessoas com altos níveis de amabilidade acreditam que as pessoas são bem intencionadas. Confiam, tendem a confiar nas pessoas. Não partem logo na desconfiança. Dão um voto de confiança nas pessoas. Eles têm esta predisposição, esta proclividade, esta tendência a confiar nos outros. Porque ele é amável, claro, e confia nas outras pessoas. Então ele pensa que as pessoas são bem intencionadas, né? Que as pessoas, aquilo que ela diz, está sendo honesta. Está claro? As pessoas amáveis são assim. Ele logo acha que não, aquela pessoa, ele falou porque ele é honesto, ele é justo. Confiam nos outros. Enquanto que aqueles que baixam, que tendem a pontuar menos na amabilidade, tendem a não confiar. Então ele parte logo com hesitação, qualquer que for o relacionamento ou a relação com as outras pessoas. Ele não tende a dar logo um voto de confiança. Ele parte logo na negativa. Ele vê nas pessoas potenciais de problemas. Quando chega uma pessoa, já chegou mais um potencial de problemas. Será que ele está errado? Não está errado. É sim, a outra pessoa é potencial de um certo problema. É potencial. Então ele vê logo este lado de potencial. Enquanto que uma pessoa amável, ele logo tem a tendência de confiar, acreditar naquela pessoa e ver boa intenção nele. Aqui não, desconfia. A pessoa que tem menos amabilidade, ele não confia à primeira. Tá? Vê nas pessoas potenciais perigos. Então se preocupam com a possibilidade de alguém tirar vantagens dele. Tá claro? Então, as pessoas amáveis estão descansadas no que diz respeito aos outros. Tá claro? Mas as pessoas que não são amáveis, que não pontuam nesta qualidade de amabilidade, não pontuam alto, pontuam baixo, estão hesitantes, desconfiam.
Então esperam para ver. Um não está certo, outro não está errado. Entendendo? Sim. Imagine o risco que tem aquela pessoa que acredita em todos. Tende a acreditar facilmente. Há risco, sim, de ser facilmente enganado, de ser enganado várias vezes por várias pessoas. Enquanto que aquele que é menos, busca menos ser agradável, não se preocupa em agradar, está claro? Não significa que seja mau, mas ele não está engajado na outra pessoa, em agradar alguém, não está engajado nisso, não está busy, como as pessoas dizem, em agradar ninguém. Então, vê nas pessoas que é possível que essa pessoa me traga um problema. Está claro? À medida que baixa o nível de agradabilidade. Qual é bom, qual é mau? Tudo serve. Está percebendo? Você, se tiver um parceiro que é agradável, muito mais do que você, tenta ajudá-lo com a experiência que você tem, dos riscos que existem, não é? Nesta sua característica. E tenta ajudar a abrir a vista essa pessoa agradável quando ela está perante uma pessoa perigosa de facto. Então, este indivíduo que é menos agradável tem olhos para notar o perigo mais abertos do que a pessoa agradável que, na verdade, pensa que todo mundo é bondoso. Mas, por outro lado, esta pessoa que é bondosa também consegue ver os excessos daquela pessoa que não tem amabilidade. Então, ou seja, aqui a solução é partilhar um com o outro, não é? Ensinar um ao outro para que juntos possam identificar as melhores oportunidades para a família. Cada um aqui precisa do outro. Cada uma destas personalidades é importante, mas tem seus riscos. Então, o bondoso tem os riscos de ser facilmente enganado. No entanto, o maldoso também tem o risco de desperdiçar pessoas úteis. Tem o risco de ferir as pessoas com a sua desconfiança. Muitas das vezes vai desconfiar pessoas, não é? Que são boas. E o outro aspecto, quando for muito intenso esta sua falta de amabilidade e desconfiança nos outros, vai ter, corre o risco de ver maldade nas pessoas, em todas as pessoas. Desconfiar tudo, ser sensível até o que o outro está a pensar de mim. Então, você falou aquilo, você queria dizer aquilo. Já viram pessoas que fazem sempre mau julgamento das coisas, já agravam as situações? Muitas das vezes é por redução da amabilidade. Eles sempre pensam que alguém tem uma agenda oculta. Está claro? Esta é uma das facetas. Mas também podemos ter uma faceta que chamam de moralidade. Não é? Ser direto. A moralidade aqui não necessariamente aquele moral que nós temos, não é? Estamos a falar da moralidade no sentido de tendência a usar a decepção, não é? Ou manipulação, ao invés de ser franco e sincero. É nesse sentido, não é? Que está a falar da moralidade. Então, aquelas pessoas que pontuam alto, eles têm uma tendência de ser pessoas mais cândidas, mais francas, mais sinceras, tá? Tem esta propensidade, tem esta tendência, está? Eles têm tendência de ser direto, tá? Mas com gentileza. Eles falam a coisa de forma direta, mas respeitando os seus sentimentos. Eles têm esta gentileza com as outras pessoas, tendem a baixar a guarda, está? Quando estão com as pessoas, não estão muito protegidos, vamos lá, desconfiadas, tentar se defender, se proteger, baixam a guarda nos seus relacionamentos com as pessoas, entregam-se com as pessoas e dizem o que elas pensam com amabilidade. No entanto, quando é baixo este nível de moralidade, a pessoa tende a estar sempre defensiva. Então você vai notar essa tendência sempre de elevar a guarda. O que é que você quis dizer? O que você quis dizer? Faz muito essas perguntas. Você diz uma coisa e ele não leva logo aquilo que você diz literalmente. Ele logo pergunta, mas o que você quis dizer com isso? Está a perceber? Quer dizer, vai além das palavras que você proferiu.
Qual é a sua intenção? Essa sua proposta, qual é a sua intenção? Você quer chegar aonde com isso? Está a perceber? Ele não se limita, não se basta aquilo que você disse, acha que há sempre uma hidden agenda, uma agenda oculta. Está claro? Então, esta é uma tendência, está a ver? De sempre estar na defensiva, acredita que há necessidade de certa dose de decepção na sua interação com as pessoas. Ele não é franco como o outro, não diz tal como ele pensa. Ele sempre acha que não é bom dizer. Já vi pessoas a dizer assim: não, tu não tens que dizer todo o salário quando recebes para a sua esposa. É um exemplo deste tipo de pensamento. Então, eles têm um nível de moralidade, não é moral, atenção, aquela moral que nós temos, né? Propenso entre a coisa vergonhosa ou não vergonhosa, eticamente aprovado ou rejeitado. Não estamos a falar disso, mas estamos a falar moral neste sentido de esta pessoa usa artefactos, ele usa truques e oculta certas verdades e acha que às vezes isto é necessário para uma boa convivência. Uma dose de manipulação. Usa manipulação até um certo ponto e acha que é normal você usar uma certa manipulação. Nós já vimos uma reunião, por exemplo, você vai dizer às pessoas, vão para a reunião, mas conversam um pouco antes, quando chegarmos lá, começam a usar truques. Aí, baixo nível desta característica da amabilidade. Usar truques, artefactos, ter agendas ocultas e decepções, truques um pouco enganosos às vezes, está a ver? Pretextos, está a perceber? Então há um certo pretexto que ele tem ao fazer um certo tipo de conversa. Aí abaixo o nível da amabilidade. Sempre que ver aqueles grupinhos que estão antes de ir para grupos maiores, estão a preparar o que deve se dizer lá, como você deve começar, como eu vou acabar. Então estão aqui algumas pessoas com um nível muito baixo da amabilidade. Está a perceber bem? Tem sempre um hidden agenda. E enquanto os outros pontuam com franqueza, são diretos, falam aquilo que pensam, respeitando a outra pessoa. Estão a perceber? Já estão a sentir diferenças que existem, são muitas entre as personalidades. Quando olhamos no campo de vista do altruísmo, como dissemos, essa característica da amabilidade, ela caracteriza-se muito com a capacidade de sacrificar a si mesmo em benefício do outro. Então, tem aqui uma característica mais notória dentro desse que é o altruísmo. É o sentimento generalizado de ajudar os demais. Você, na sua vida, no geral, a maior parte do tempo se ocupa com os outros. Ajuda os outros, serve os outros. Você prepara-se para os outros, prepara-se para servir os outros. É também a atitude de ajudar os outros. E às vezes à custa de si mesmo, em detrimento de si mesmo. Esta é uma característica. Está a perceber? Esta é uma das facetas da amabilidade. Onde há isto, há sempre, quando é elevado este nível, a pessoa que pontuar alto nos seus níveis de altruísmo, ele tende a ajudar e servir as outras pessoas e sente gratificação nisso, sente que este ato em si é gratificante. A ajuda por si é gratificante. Enquanto que as pessoas que têm baixos níveis de altruísmo, ele pensa que ajudar os outros é uma imposição, estão a dizer que eu devo fazer, até aquela que são as suas obrigações, mas que vai beneficiar o outro, ele sente este peso, pode fazer, mas sente uma certa inconveniência. Não devia ser assim, mas prontos, vai ajudar e vai servir. Quando uma pessoa sente isto aqui, está com baixos níveis de amabilidade, de altruísmo em particular, enquanto aquela pessoa que quando dá este ato, se manifesta para ele como gratificante por si, que tive esta oportunidade, então os níveis de amabilidade estão altos nesta pessoa. Tende a ser mais cooperativa, então a cooperação é outra faceta da amabilidade. As pessoas amáveis são mais cooperativas, cooperam melhor, fácil de cooperar com os outros,
não gostam de confrontações, então ele não faz coisas que vai confrontar a outra parte. Tendem a comprometer-se, por vezes ele acha que sim, é preciso me comprometer para que o outro esteja bem. Então podem se comprometer por causa da relação, podem se comprometer por causa do trabalho, eles acham podem se comprometer sim para beneficiar, para que os outros estejam bem. Então há pessoas que fazem isso, que gastam do seu patrimônio para engordar o patrimônio de terceiros. Então esse é o nível de altruísmo que nós podemos encontrar e cooperam na resolução dos problemas dos outros. Tendem a comprometer-se, não estão tão preocupados com as suas necessidades quanto estão com as necessidades dos outros. Dão preferência às necessidades dos outros sobre as suas. Esta é uma manifestação da amabilidade no campo da cooperação. No entanto, quem tiver índices baixos da amabilidade tem aí uma tendência de ser mais competitivo, não cooperativo. Está claro? Ele é mais competitivo. Tu tens, eu tenho que ter. Está a perceber? Ele está mais por aí. O fulano já avançou e eu também tenho que avançar. Então, em vez de cooperar consigo, prefere te ultrapassar. Entendeu? Ele prefere conseguir vencer a si e sente gratificação nisto. Você sente gratificação ao dar, ele sente gratificação porque baixa o seu nível de amabilidade e é baixo também o seu nível de cooperação, ele sente muito mais energias ou gratificação quando ele adquire. Está claro? Então, os seus interesses estão mais à frente. Busca sempre alimentar os seus interesses. Então, isso não é necessariamente por si bom ou mau. Estamos a perceber. Depende das circunstâncias. Estamos a falar apenas de personalidades por si. Está claro? E depois em relação à modéstia. Quanto a pessoa se acha, a modéstia, estamos a dizer assim, quanto a pessoa se acha melhor ou superior a outra pessoa. Qual é o nível de consideração de que eu sou superior em relação a outra? Está a ver? Pode ser alto e pode ser baixo. Quando isto é alto, a modéstia, neste caso, no sentido, é baixa a modéstia neste caso, ele é menos modesto porque ele é muito mais, tem este sentimento de que é superior ao outro, tem mais direitos que o outro, ele é feito de algo especial do que o outro, então não gostam de fazer alegações. Então, quando o nível, aliás, da modéstia, quando o nível da modéstia é alto, então eles baixam alegações de superioridade ou comportamentos de superioridade. Então nós temos notar, principalmente nas redes sociais, você vai notar muito esta tendência de pessoas que têm, posso dizer, fazem muito alegações de superioridades ou atitudes e comportamentos. Tendem a ser arrogantes e outros tendem a ser humildes. Quando os níveis de moralidade, aliás, de modéstia, são altos, em nenhum momento exaltam, vamos lá dizer, que se consideram superiores às outras pessoas, o que faz com que ele seja humilde. Mas o que tiver baixos níveis de modéstia, acha-se, não é, o azeite na água. Está claro? Ele acha que deve estar sempre em cima e ele é superior. Então busca sempre forçar a sua razão, não pelos argumentos que tem, mas por ser ele a pessoa quem disse. Ele sempre diz, mas você não ouviu o que eu disse? Então, ele está a recorrer à autoridade, não é? Tem baixo nível de modéstia. Então ele acha que basta ser ele a dizer, a coisa se torna importante, porque ele é importante. Então não tem muita preocupação de se explicar uma pessoa que tem índices de arrogância elevado. Não se preocupa de dizer porquê. Se ele perguntar porquê, ele diz, você só tem que seguir. Eu é que disse. Está a entender? Há aí baixos níveis de modéstia
altos níveis de arrogância, não acha que é importante se explicar, não respeita que a outra pessoa tem necessidade também de tomar decisões conscienciosas, com base em clareza. Então, quando a arrogância é baixa, a pessoa não se acha superior, a pessoa aceita que tenha que se explicar com mais frequência. Isso mostra humildade. Estamos a falar aqui, então, da modéstia, aqui dentro daquilo que é a amabilidade. Portanto, meus irmãos, como eu disse, estas características e qualidades podem ser complementares e as pessoas não estão 100% aqui ou 100% ali, podem estar aos 50%, 80% em cada uma das facetas ou em cada um dos traços de personalidade. A pessoa pode pontuar mais alto na amabilidade e pontuar baixo, por exemplo, na abertura a novas experiências, pontuar baixo na conscienciosidade. Está claro? Então, prezados irmãos, o que deve-se fazer é aquela pessoa que tem um nível alto, não é? De modéstia, costuma ser muito gentil, sempre disposto a ajudar e evitar conflitos, está sempre preocupado, tem uma preocupação profunda com os sentimentos dos outros, ele é amável assim, e no entanto a outra pessoa com baixo nível disto, ele muitas das vezes é muito mais direto sem respeitar as consequências, ele pode parecer às vezes insensível, e pode não ser, a não ser que esteja no extremo, pode não ser insensível, é simplesmente a característica que ele tem de não de estar preocupado, mais focado aos seus próprios interesses. Valoriza a honestidade, vamos lá dizer, quando, mesmo que isso, por exemplo, ele é honesto mesmo que isso vá causar desconforto a outra pessoa. Ele é honesto mesmo que isso vá causar desconforto a outra pessoa. Isto é um sinal de que a pessoa está com índices de modéstia reduzido ou de amabilidade reduzido. Não está nem aí com o que você vai achar. Apenas eu digo. Então, os níveis de amabilidade estão reduzidos nesta pessoa. Então, prezados irmãos, já vimos aqui que essas diferenças também existem, mas não devem, por si só, serem motivo de quê? De uma separação, de conflitos. Tá claro? Ok? Então, vamos passar para outro traço de personalidade, que é o último, inshallah ta'ala, anhu, desta linha dos cinco fatores da personalidade. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.